Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja, amém? Louvado seja Deus. Grato ao Senhor por mais esta oportunidade de estar na casa do Senhor. Gostaria de abrir com os irmãos a vossa Bíblia no 5º livro da Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. Deuteronômio, capítulo de número 31. Glória a Deus. Talvez uma palavra bastante conhecida da igreja. Só quero ler com os irmãos somente o versículo 8. Glórias a Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. 31:8. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti, e Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Vou ler mais uma vez. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti, Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui está a Tua palavra, aqui está a Tua igreja, aqui estamos reunidos no Teu santo nome, Senhor. Pai querido, eu não tenho nada, Senhor, mas eu estou aqui, Papai querido, diante da Tua direção, do Teu Espírito Santo, Deus, que o Senhor possa falar fortemente aos nossos corações, através da Tua palavra, Senhor, que a Tua igreja, meu Pai querido, venha sair daqui com a certeza de que o Teu Espírito Santo, Senhor, ministrou em nosso coração, Pai. Eu preciso, meu Senhor, de Ti, nós todos precisamos de Ti, meu Pai, que nós possamos, Senhor, nesta noite, entender a Tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Assim eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Mais uma vez, sou grato ao Senhor por esta rica oportunidade. Louvado seja Deus por essa oportunidade ao qual o presbítero Ricardo, aleluia, lançou esse convite de estar aqui com os irmãos depois de uma festividade dessa, aleluia, louvado seja Deus, aonde a igreja, aleluia, recebeu grandes revelações do Senhor, onde o Senhor falou fortemente, né, aos nossos corações, louvado seja Deus. E eu tenho certeza que a igreja, ela está cheia da presença do Senhor. O Senhor, Ele falou fortemente ao nosso coração, aleluia. Mas, meus queridos irmãos, nós sabemos que a obra do Senhor, ela continua, ela não para. Mas o Espírito Santo do Senhor nos conduziu até aqui nessa noite, neste lugar, aleluia, para falar aos nossos corações. O Senhor, Ele já falou através dos louvores, o Senhor, Ele já falou através, aleluia, de cada um que aqui foi usado nesta noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, aleluia, vai continuar falando aos nossos corações. E o Senhor, Ele tem uma palavra para mim e para você, porque nós sabemos que a caminhada ela é longa, a trajetória ela é longa, louvado seja Deus. E nós entendemos, aleluia, que nessa trajetória que nós aqui estamos, aleluia, nós sabemos que há muitos desafios, há muitos obstáculos, há muitas coisas que vêm acontecer e pode acontecer na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Como eu falei, a obra do Senhor ela não para, a obra do Senhor ela continua, louvado seja Deus, aleluia. E nós sabemos que nós temos essa necessidade de nós estarmos na casa do Senhor, buscando a palavra do Senhor, buscando a presença do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, porque nós somos dependentes, nós temos essa carência, nós como ser humano, nós sabemos que necessitamos, aleluia, de um Deus todo-poderoso, aleluia, ao qual tem que estar nos conduzindo, tem que estar nos guiando, tem que estar nos fortalecendo, louvado seja o nome do Senhor nessa noite. E nós estamos aqui, meus queridos irmãos, diante de uma palavra de coragem, de ânimo, de fortalecimento para a nossa vida, louvado seja Deus. Nós aqui podemos já observar, aleluia, aqui falando sobre Moisés
Louvado seja o nome do Senhor, ao qual vai chegar para Josué, aleluia, para que ali ele continuasse, louvado seja Deus, aquela jornada que o povo de Israel, ele tinha, aleluia, louvado seja Deus, que fazer, porque Deus, ele tinha feito uma promessa para o seu povo, aleluia, e esta promessa, ao qual Deus, ele faz para o seu povo, ela teria, louvado seja Deus, que se cumprir. Mas nós sabemos que foi uma trajetória muito longa, louvado seja o nome do Senhor, e é isso que acontece nos dias de hoje. O Senhor, ele já decretou uma promessa para mim, para você. A trajetória, aleluia, está um pouco complicada, não é fácil, é muito levante, é muito obstáculo, aleluia, mas o Senhor, assim como foi com Moisés, assim como o Senhor, ele deu uma ordem para Moisés, aleluia, também nomear Josué, também nesta noite o Senhor, ele está falando conosco, dizendo, aleluia, que ele está com cada um de nós, ele está na frente de todas as coisas, e eu quero nesta noite já colocar no meu e no teu coração, aleluia, o tema desta, aleluia, palavra, que é o seguinte: o Senhor vai diante de ti, louvado seja Deus. Quem está entendendo essa palavra? O Senhor, ele vai diante de ti, o Senhor, ele vai adiante de mim e de você, porque quando o Senhor, ele vai, aleluia, na direção de tudo da nossa vida, tudo vai bem, aleluia. Quando o Senhor, ele é o centro da nossa vida, tudo vai bem. Quando o Senhor, aleluia, ele é o centro, louvado seja Deus, de qualquer, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, atitude que eu e você venha tomar, pode ter certeza que vai dar certo, louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vemos aqui, meus queridos irmãos, em Deuteronômio, aleluia, Moisés, aqui agora é chegado um tempo, aleluia, em que ele, louvado seja o nome do Senhor, teria, aleluia, que agora passar, aleluia, a responsabilidade, que ele teria que, louvado seja Deus, colocar alguém no seu lugar, porque já estava chegando o seu tempo, aleluia. Mas, louvado seja o nome do Senhor, como eu falei aqui já nessa noite, a promessa do Senhor, ela tinha que se cumprir. O povo de Israel, ela teria, aleluia, que chegar ali na terra ao qual o Senhor, ele prometeu, maná, leite e mel, louvado seja o nome do Senhor. E esta terra, aleluia, ao qual o povo de Israel, ela ia adquirir, louvado seja Deus, ela precisava, meus queridos irmãos, de uma liderança. Ela precisava de alguém, aleluia, para poder conduzir aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a palavra do Senhor, ao qual vem para Moisés ali, para que, aleluia, viesse encorajar Josué, que Josué ele viesse ter ânimo, aleluia, para fazer a obra, para fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou repetir mais uma vez nessa noite, aleluia. Eu não sei, aleluia, louvado seja Deus, como você chegou aqui neste lugar, louvado seja o nome do Senhor, mas o Senhor, ele está falando comigo e com você, para que nós venhamos continuar nesta jornada, para que eu e você venhamos se esforçar nessa jornada, para que eu e você venhamos ficar firme nesta jornada, aleluia, porque Deus, aleluia, ele prometeu coisas grandes, aleluia, incomparável, louvado seja o nome do Senhor. E hoje, aleluia, o que nós, aleluia, estamos visando, na verdade, aleluia, não é uma terra, aleluia, terrena aqui neste lugar, mas os nossos olhos hoje, aleluia, tem que olhar para aquele lugar que Jesus, ele já reservou para mim e para você, para nós estarmos com ele naquele grande dia. Eu sei que não é fácil, eu sei que aleluia, a tempestade vem, as lutas vêm, aleluia, mas o Senhor, ele está dizendo:
Eu, Senhor, é quem vai diante de ti. Ele será contigo, Ele não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te espante. Que palavra de coragem nessa noite, uma palavra de ânimo para a igreja nessa noite, para que nós não venhamos parar. A festividade passou, foi uma benção, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que cada um aqui pegou e ainda está, aleluia, digerindo aquilo que o Espírito Santo falou aos nossos corações. Mas o Senhor, Ele tem cuidado da sua igreja. Entenda uma coisa: Jesus, Ele ainda não voltou para buscar a sua igreja. Enquanto Ele não voltar, aleluia, vai ter obstáculo, vai ter levante, vai ter lutas, aleluia. Mas o Senhor, Ele nessa noite está dizendo: eu estou contigo, eu vou diante de ti, eu tenho uma palavra para você nessa noite. Continua, aleluia, na direção, continua no foco, porque o Senhor, Ele vai dar vitória para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus queridos irmãos, eu quero deixar para a igreja e para mim mesmo alguns pontos positivos para que nós venhamos meditar naquilo que Deus, Ele tem para mim e para você nessa noite. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim: e o Senhor é quem vai diante de ti. Ele prepara o caminho, Ele remove os obstáculos, abre as portas que parecem fechadas. Ou seja, o Senhor, quando Ele vai adiante, aleluia, de mim e de você, Ele prepara o caminho, Ele remove os obstáculos, Ele abre as portas que parecem fechadas. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê, irmãos, que o nosso Deus, Ele pode fazer isso na minha e na sua vida? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Isaías 45:2, aleluia, quem quiser abrir aí vai dizer assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. É o nosso Deus que faz isso na minha e na sua vida, quando colocamos o Senhor na direção de todas as coisas. Ele provê, Ele tira o inimigo das nossas almas. Até ele tenta colocar obstáculo, ele tenta colocar, aleluia, coisas, aleluia, para que nós venhamos querer parar, para que nós venhamos estacionar, aleluia. Mas o Senhor, aleluia, em Isaías 45:2, Ele diz: eu irei diante de ti, endireitarei o caminho tortuoso. É Ele, é Deus o Todo-Poderoso que faz essas coisas na nossa vida. Aleluia. Deus vai diante de nós, é Ele quem vai na nossa frente. Quando Ele vai na nossa frente, assim como Ele foi com Moisés, vou repetir, com Josué, quantos obstáculos, irmãos, eles não tiveram, aleluia, quantas lutas eles não tiveram, aleluia, quantos não queriam atrapalhar, louvado seja Deus, aquilo que Deus já tinha determinado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas quem pode contender contra aquele, aleluia, que pode todas as coisas na minha e na sua vida? Louvado seja o nome do Senhor. Em cada passo, em cada batalha, Deus caminha ao nosso lado. Quem quer esse Deus ao nosso lado nessa noite? Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo de número 28:20 vai dizer assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É Jesus que está falando aqui. Ele está todos os dias, aleluia, ao nosso lado, aleluia. Ele está contemplando, Ele está, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, entendendo aquilo que você necessita, que está passando. Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Que Deus grande é esse que nós servimos nessa noite?
Louvado seja o nome do Senhor. Ele endireita caminhos tortuosos. Ele está conosco todos os dias, aleluia. É a presença dele constante, aleluia. Que nós nesta noite possamos estar com essa presença constante, não somente, aleluia, hoje, mas para todos sempre, até que ele venha para buscar a sua igreja amada. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira coisa que nós podemos aprender aqui nessa noite: Deus nunca nos abandona, aleluia. Talvez até nós pensamos em querer desistir, talvez nós até pensamos em querer parar, talvez até nós pensamos em querer abandonar, aleluia. Mas o Senhor Ele está dizendo para mim, para você: filho, eu não te abandono. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Ele diz: não te deixarei. Ele diz na tua palavra, aleluia. Mesmo quando não sentimos, Ele continua presente e fiel na nossa vida. Não é verdade? Não é assim? Aleluia. Mesmo quando não sentimos, Ele continua presente e fiel na nossa vida. Oh, esse Deus é tremendo, esse Deus é maravilhoso. Hebreus capítulo de número 13, versículo 5: nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena servir a este Deus, não vale a pena? Aleluia. Por mais que nós somos infiéis, mas Ele permanece fiel. Ele permanece com a tua misericórdia sobre a nossa vida. Aleluia. Ele diz que não nos abandona. Ele diz que não nos deixa. Jamais te abandonarei. Oh, louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Também ele diz aqui: Deus não desampara seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nem te desamparará. O cuidado de Deus é contínuo. Ele não esquece dos que confiam neles. Quantos confiam aqui no Senhor nessa noite? Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Se nós deixarmos de confiar nesse Deus, não vamos confiar em mais ninguém, irmãos. Louvado seja Deus. Se nós deixar de confiar neste Deus, aleluia, nem te desamparará. O cuidado de Deus é contínuo. Ele não esquece dos que confiam nele. Salmos 37, 25 vai dizer assim: foi moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado. Aleluia. Ele cuida nos mínimos detalhes. Louvado seja Deus. Eu não sei qual é a sua necessidade, aleluia, mas se eu fosse você, eu glorificava este Deus, independente se você está bem, se não está, independente de qualquer coisa, de qualquer situação. Se você está cansado, aleluia, eu estou cansado sim, mas a graça do Senhor, ela está me renovando nessa noite, aleluia, e eu tenho certeza que a graça de Deus está renovando a igreja, aleluia, porque a igreja tem muita caminhada ainda, não parou, aleluia. O Senhor, Ele está falando comigo e com você, ainda não é o fim, aleluia. O Senhor, Ele tem grandes coisas ainda para cada um de nós, louvado seja. Não é que nem o final do ano está chegando, então aí acabou, passou esse ano, aleluia, vai chegar outro ano, louvado seja, esse vai acabar, mas o Senhor não, aleluia, Ele continua eternamente, e aquilo que Ele tem para mim e para você, aleluia, Ele ainda é fiel para cumprir todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero também deixar aqui 5 motivos, irmãos, positivos para mim e para você nessa noite. É uma palavra para encorajar a igreja, é uma palavra de ânimo. Porventura você adentrou por esta porta, eu não sei, aleluia, questionando algo, pensando algo, aleluia, talvez você não queria nem estar aqui nessa noite, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está falando, irmão, o Senhor está falando, louvado seja Deus. Talvez você, aleluia, nem pensou em vir aqui nessa noite, louvado seja Deus, mas o Senhor, Ele está falando assim: não há motivo para temer.
Não temas, ele disse aqui, através de Moisés, não temas, aleluia. Ou seja, o medo paralisa, mas a fé em Deus traz segurança. Louvado seja o nome do Senhor. O medo até paralisa, mas se eu e você tem fé, aleluia, louvado seja Deus, mas a fé em Deus traz segurança. Se eu e você tem fé em Deus, aleluia, há segurança nele. Quantos aqui nessa noite, aleluia, está com a sua fé? Ah, mas a minha fé está do tamanho de uma mostarda. Oh, louvado, não tem problema não, porque se sua fé está do tamanho de uma mostarda, aleluia, ela vai fazer grandes coisas ainda, porque é o Senhor quem faz na minha e na sua. Só não pode perder a fé, irmãos. Mas se está do tamanho do grão de mostarda, continua com esta fé, vai alimentando ela, aleluia, vai, louvado seja o nome do Senhor, vai regando ela, vai jogando água aí, palavras, aleluia, louvado seja, e essa fé vai aumentar, louvado seja, porque o nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor, Ele está, aleluia, sempre ao nosso lado, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Não temas, aleluia, não temas, o medo pode até paralisar, não temas, mas a fé em Deus traz segurança sim. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ver? Isaías 41:10 vai dizer assim: não temas, porque eu sou contigo, aleluia, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, aleluia. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, assim como Ele falou ali com Isaías 41:10, Ele está falando com a sua igreja nessa noite, para que nós não venhamos temer, aleluia, louvado seja Deus, porque o Senhor está do nosso lado, o Senhor está do nosso lado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A jornada para Moisés, aleluia, talvez estava terminando ali, mas ia continuar. Josué, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, e os obstáculos também, as lutas também, as guerras, foi o que mais eles enfrentaram, aleluia, mas Josué, ele chegou, aleluia, na terra prometida. E cadê a igreja nessa noite que vai chegar naquele grande dia, aleluia, o Senhor vai soar a trombeta, e a igreja vai subir no céu, e chega lá, nós iremos cantar: Santo, Santo é o Senhor para todo sempre. Aleluia. Fica firme, igreja, que nós venhamos ficar firme contra essas estatutas ciladas do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Aí está ali o tema, olha, ainda está ali o tema, glórias a Deus, Efésios 6:10. Nos demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, aleluia. Nós só vamos conseguir vencer se nós nos fortalecer nele, aleluia. Se nós, aleluia, buscar a sua força, não é na nossa força, mas é na força dele, aleluia. É ele quem dá poder a mim e a você, aleluia, para continuar a jornada. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz aqui o sexto motivo, aleluia, positivo para a nossa vida nessa noite: Deus nos dá coragem diante dos desafios. Quantos passam por desafios aqui? Aleluia. Eu passo por desafio, a igreja, todos nós. Mas o Senhor está falando aqui: Deus nos dá coragem diante dos desafios. É onde Ele diz assim: não te espantes. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quantas das vezes, aleluia, nós ficamos, aleluia, quando vem, né, aleluia, os desafios, quando vem, aleluia, a tempestade, quando vem as lutas, aleluia, a dificuldade, e às vezes a gente ficamos inquietos, às vezes a gente ficamos com as incertezas: será que este Deus está conosco? A ponto até de duvidar muitas das vezes, mas o Senhor nesta noite está dizendo: não te espante. Aí ele diz aqui: quando o novo nos assusta, Deus nos fortalece com coragem e fé. Está lá em Josué, capítulo 1, versículo 9.
aonde ali, louvado seja Deus, o Senhor vai falar com Josué: esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espante, louvado seja Deus. Está encorajando ali, dando coragem a Josué para que ele, aleluia, continue a missão que ele estava, aleluia, sendo determinado ali por Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ele entendia que os desafios seriam muito grandes, aleluia, mas Deus era com ele. Ele também está aqui nessa noite e está dizendo: eu estou contigo, não temas nem te espante. É Ele quem te esforça, é Ele quem te dá coragem, jovem. Igreja, é o Senhor que dá coragem para mim e para você. Aleluia. Eu já vou finalizar daqui a pouco. Sétimo, a fidelidade de Deus é inabalável. Ele cumpre o que promete, aleluia, Ele cumpre. O Senhor, Ele cumpre o que Ele promete. Suas palavras são firmes e eternas. Louvado seja Deus. Número 23:19 vai dizer assim: Deus não é homem para que minta, nem porventura diria Ele e não faria. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele e não o faria. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus, Ele não volta, a sua palavra é firme e eterna. Louvado seja Deus. 8. A direção certa vem do Senhor. Moisés lembra ao povo que a verdadeira liderança é a de Deus. Aleluia. Ele é a verdadeira liderança. Louvado seja Deus. Salmo 32:8 diz: instruíste-ei e ensinarei o caminho que deves seguir. Entenda nessa noite, o Senhor, aleluia, Ele é a direção, é a liderança verdadeira para mim, para você. É Ele quem conduz no caminho certo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fortalece os que confiam nele. A força do cristão, ou seja, a nossa força, aleluia, vem da presença de Deus, não das circunstâncias. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 27:1 vai dizer assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Louvado seja o nome do Senhor. Para finalizar aqui, a vitória é certa quando Deus vai na frente. Aleluia. Se porventura nessa noite, louvado seja Deus, aleluia, eu não sei, aleluia, se você tem colocado Deus em todas as coisas, em todas as situações, em todos os momentos, mas se a igreja, se eu, se nós, se todos que estamos aqui quer vitória certa, aleluia, nós temos que colocar Deus na frente de tudo. Se Deus está conosco, ninguém pode resistir contra nós. Romanos 8:31 diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, a vitória é certa para, aleluia, para aqueles que colocam o Senhor nosso Deus na frente de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é que nós podemos aprender nessa noite? Aleluia. Esta promessa que o Senhor Ele fez ali para o povo de Israel, aleluia, não é diferente nos dias de hoje. O Senhor Ele vai diante de mim e de você. Ele é quem nos acompanha. Ele é quem, aleluia, louvado seja Deus, Ele é quem está conosco. Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. Portanto, amada igreja, não tema. Se o Senhor está na frente, nenhum obstáculo pode impedir o propósito de Deus sobre a minha e a sua vida. O que eu quero dizer nessa noite é: confie, caminhe e descanse, porque o nosso Deus, Ele vai na minha frente, na sua frente, e já preparou
declarou a minha e a sua vitória em nome de Jesus. Você crê nessa noite, irmãos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que o povo de Israel, aleluia, sabemos que passou algumas gerações, mas o povo de Deus, aleluia, Josué e mais alguns entraram na terra prometida. E eu quero dizer para a igreja nessa noite mais uma vez: continua firme, porque o Senhor, Ele breve voltará para buscar a sua igreja, e aquele, aleluia, que perseverar até o fim, esse, aleluia, vai ter, aleluia, com o Senhor nas mansões celestiais, e tem grandes coisas reservadas para mim, para você. Não é no começo, não é, aleluia, no meio, mas que a igreja, ela possa chegar até o fim, porque o Senhor, aleluia, Ele conta comigo e com você nessa noite. E que Deus abençoe a igreja, que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Receba esta palavra de ânimo, receba essa palavra, que você saia daqui com a certeza, a coragem de Deus na minha e na sua vida. Não pare no primeiro obstáculo, mas continua. Louvado seja Deus, porque o Senhor, Ele tem vitória para a sua igreja, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.